Olá, eu sou Bruna Scavuzzi e esse é o Mira Talks, o seu podcast sobre inovação, empreendedorismo e comunicação. Por aqui a gente tem um bate-papo com convidados diversos sobre esses temas e você pode nos ouvir no Spotify, Deezer, principais plataformas aí de streaming de áudio e também no YouTube, no @Mira Comunicação. A gente tá também no Instagram soltando várias pílulas, então acompanhe a gente por lá. E bom, hoje a gente tem um programa super especial com uma convidada super especial. A gente está aqui hoje com a Esther Carvalho. Ela é diretora do Colégio Rio Branco e eu vou até ler aqui o currículo dela, porque é um currículo extenso e acho que eu não vou dar conta de memorizar aí todas as atribuições. Esther é doutoranda em Tecnologia da Inteligência e Design Digital pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Currículo e Tecnologia pela mesma instituição e especialista em tecnologias interativas aplicadas à educação. Bom, e eu não vou conduzir essa conversa sozinha. Aqui comigo também está o Diego Ramalho. Ele é especialista em comunicação, atua no mercado há mais de 20 anos e é diretor da Mira Comunicação. Bom, vamos lá? Bom, sejam bem-vindos, né, Esther, Diego. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje e já vou partir aí para a primeira pergunta, né? Acho que um tema que andou aí muito em alta nos últimos tempos foi justamente a inteligência artificial. E, mais especificamente, inteligência artificial na educação. Acho que a primeira pergunta, Esther, é assim: tem como unir essas duas coisas? Qual que são os limites? A gente vê o público, né, da educação, os educadores, os gestores muito inseguros ainda com esse tema, e eu queria saber de você, né, já que é a sua área de estudo e expertise. Muito obrigada. Bom dia, Bruna. Bom dia, Diego. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e refletir um pouco sobre questões importantes de educação. A questão de inteligência artificial generativa, ela é bastante recente, né? Vejam que de novembro para cá essas questões surgiram, porque foi quando surgiu a primeira experiência pública de inteligência artificial generativa. É uma questão bastante complexa que nós não podemos negá-la de forma alguma, mas é muito importante também entendermos como essa escola deve se configurar para que a gente consiga trabalhar a aprendizagem de qualidade com as crianças, para que a gente consiga trabalhar conteúdos relevantes, metodologias adequadas em tempos de inteligência artificial generativa. A grande questão é a formação de pessoas críticas e autônomas para viver esse mundo complexo permeado pela inteligência artificial generativa. A inteligência artificial não é algo novo, já usamos inteligência artificial em vários contextos sem sequer sabermos disso, mas agora cabe um aprofundamento sobre as questões que permeiam a inteligência generativa e todas suas implicações dentro da educação e demais ambientes, né, da sociedade. O que eu vejo muito também é uma espécie de boato, um medo, um comentário geral, falando muito assim: vai ser impossível agora saber se o aluno está fazendo mesmo aquela atividade, ou se é o chat GPT, ou sei lá qual outro recurso de inteligência artificial. Acho que como que os educadores podem evitar isso, né? E inserir essa inteligência, assim, na rotina da escola de uma forma saudável e que ajude todo mundo. Eu acho que primeiro a gente tem que entender até o que é essa inteligência artificial, né? Depois que você conhece um pouco mais as limitações e as potencialidades disso, fica menos complexo. Não se trata apenas de saber se a criança vai usar ou não, se o jovem vai usar ou não. Ele vai usar, né? E as pessoas estão usando. A questão é como eu transformar isto em algo pedagógico de relevância dentro da sala de aula.
não é algo simples. E como trabalhar os hábitos e a formação dos jovens e das crianças para fazerem boas escolhas, porque a maior preocupação é eles aprenderem a fazer bons textos, é eles aprenderem a fazer boas pesquisas, e como fazer isto com tudo tão fácil e à mão. Como separar, por exemplo, conteúdo de qualidade, como eles separarem as questões daquilo que é relevante ou não, porque a inteligência, no caso generativa, o ChatGPT ou o Bard, são recursos que estão comprometidos com uma linguagem bem elaborada, parecida com linguagem humana, mas não necessariamente comprometidos com informações corretas. Então, como você faz essa distinção? Como você faz a curadoria desse conhecimento? E hoje nós adultos, que já passamos por um processo de escolarização, a gente consegue olhar, né, dentro de um campo de conhecimento nosso, falar isso aqui tá bem feito ou não tá, mas como isso vai ser daqui a alguns anos e como as crianças e jovens conseguem fazer essa diferença. Essa acho que é a questão. Não se trata apenas de se ele fez ou não sozinho, né? É mais profundo que isso, porque no fundo o compromisso da escola é que ele aprenda. Total. E professor Esther, acho que é um ponto interessante quando a gente começou a conversar sobre inteligência artificial, né? E você diz até que não é algo recente, né? Acho que houve um boom aí pela popularização do tema, muito por conta do ChatGPT, no final do ano passado, início desse, né? E aí, acho que isso causa um pouco como que foi a sua especialização, né? O teu doutorado é acerca desse tema de inteligência artificial, né? E queria entender essa curiosidade, porque fala assim, olha, a professora Esther saiu o ChatGPT e a professora Esther foi fazer o doutorado e não foi bem assim, né? Eu, dentro da minha carreira em educação, eu sempre estive muito próxima de tecnologia, entendendo que é uma potência pedagógica você usá-la para mudar as formas de ensinar e de aprender. Sou bastante resistente quando apenas elas reforçam métodos tradicionais de ensino, mas a tecnologia permite você explorar em diferentes linguagens o desenvolvimento e a construção do conhecimento. E a questão da inteligência artificial generativa me inquietou muito, inclusive numa experiência interna da escola, porque eu pedi que os nossos coordenadores explorassem o recurso da inteligência artificial, da generativa no caso. As plataformas educacionais, elas já são trabalhadas, construídas em cima de inteligência artificial, em especial para personalização da aprendizagem. Então, por isso não é algo tão novo. Mas no caso nosso, que me chamou a atenção, todos os coordenadores, eles fizeram essa análise com profundidade, mas tendo por trás um repertório, um aprendizado, uma vivência anterior a ele. Então, um coordenador de língua portuguesa falou, as poesias de Drummond que estão citadas aqui não existem. Estão bem construídas, poderia ser até que ele as tivesse feito, mas não são dele. E isso aconteceu nas várias áreas, né? E aí me inquietou a questão da curadoria, né? Hoje a gente consegue fazer uma curadoria desse conhecimento. E daqui a 5 anos? E daqui a 10 anos? O que vai ser conhecimento? O que vai ser construção? O que é verídico? O que é real? O que é construído, revisitando e recontando histórias e fatos, e como vai se fazer a crítica a tudo isso, como vai se buscar fontes que não essas, para que se possa ter referências e comparações e reflexões e conclusões tiradas a partir de outras fontes. E aí eu falei, eu preciso entender isso com mais profundidade, e acabei fazendo um caminho inverso. No mestrado eu fiz
o mestrado na área de currículo, na linha de pesquisa de tecnologia. E dessa vez eu fui para a área de tecnologia, né, no Tecnologias da Inteligência e Design Digital, que é o TID da PUC, e desejo ir para currículo e olhar a escola e veja currículo num sentido mais amplo mesmo, num sentido de todas as experiências intencionalmente construídas para formar cidadãos, pessoas dentro de uma escola, não só a matriz curricular, as matérias, mas todas as experiências. E aí envolve metodologias, envolve rotinas, envolve reflexões de toda a ordem. Você diz a formação global, né, daquele indivíduo, não só a parte teórica ou cognitiva. Isso, é porque, na verdade, quando a criança está na escola, quando o jovem está na escola, ele não está apenas conhecendo um currículo que foi desenvolvido para a formação dele, ele está vivendo experiências. A aprendizagem é muito mais do que as matérias. A aprendizagem são as relações, a forma como se lida com os conflitos, a forma como vai se constituindo aquela comunidade e vai formando as pessoas. É algo mais profundo. Esse é o sentido do currículo mais amplo. Toda escola tem uma missão, uma pessoa, um perfil que ela pretende formar, e tudo que ela faz deve estar alinhado a isso, desde o momento que a criança entra no portão da escola ou num espaço virtual de aprendizagem construído para uma relação de aprendizagem intencionalmente organizada. Esses temas todos que a gente está falando veio um pouco da minha experiência pessoal, assim, né? De quando eu estava na escola, e talvez muitos de vocês se identifiquem também, porque quando eu estava na escola, a questão toda não era a inteligência artificial, né? Era a internet, pura e simplesmente. Porque, fulano copiou questão XYZ da internet, e o professor pegou o plágio, e enfim. E eu lembro que já naquela época, né, não faz tanto tempo assim, a gente tinha muito essa discussão de como os professores poderiam avaliar, né, de uma forma que avaliasse realmente a capacidade do aluno de pensar assim, racionalmente, construir ali uma linha de raciocínio, não só, por exemplo, em que ano aconteceu a Revolução Francesa, mas discorrer sobre a Revolução Francesa. Isso não tem como você copiar da internet. Você acha que é mais ou menos por aí com a inteligência artificial? É um pouquinho mais complexo, mas eu acho que você traz algumas coisas muito importantes. Por muito tempo, a escola era o lugar onde se aprendia, era onde estava o conhecimento, era onde as pessoas chegavam para aprender. A discussão da cópia, ela vem desde a Barça, desde a enciclopédia, que a gente pegava a folha de papel ao maço e ficava copiando da Barça. Existe a fala que, de alguma forma, se aprendia, e eu acredito que sim. Mas a grande questão que veio acontecendo ao longo do tempo é que hoje você consegue ter acesso à informação de milhares de formas. Ainda existe uma diferença grande entre informação e conhecimento, que isso também é bastante desafiador. Como é que você faz relações? Como é que você analisa determinados contextos, determinados fenômenos? Para isso você precisa de mediação, você precisa da escola, né? Com a internet, as crianças, os jovens passaram a ter acesso a informações de diferentes naturezas, de diferentes formas, além da escola. Eu acho que a questão que mais inquieta na IA generativa é que ela gera conteúdos de uma forma não humana, baseada em informações diversas, inclusive cujas fontes você não tem, na maioria das vezes, acesso a elas. Então, isso muda muito, né? É diferente você fazer pesquisas onde você tem as fontes,
onde você possa citá-las ou você ter resultados, textos que foram gerados por cálculos de probabilidades estatísticas muito competentes, mas que você não tem como ter acesso com profundidade às fontes em que ele se baseou para isso. Então, eu acho que outro dia eu ouvi uma fala como essa, mas a calculadora também gerou esse impacto. Não é a mesma coisa. Não. Porque na calculadora, 2 mais 2 é igual a 4 sempre. Em todas as calculadoras. Em todas. Né? E no caso do que se trata aqui, é mais complexo. Eu acho que eu ainda preciso entender melhor, até para falar melhor sobre ela e pensar sobre ela. Mas eu tenho claro que não se trata do mesmo contexto que a gente está vivendo. Claro, e acho que para algo que está ali, tem relação com esse tema, né? Acho que é a disrupção na educação. E é algo que é muito falado, acho que em todos os eventos de educação, de alguma forma, os debates sempre caem nesse tema. E eu queria saber de você, que eu sei que você está aí nos principais debates de educação, BET, GEDUC, enfim, evento do Crescer, e eu queria saber como você enxerga esse tema e como criar uma escola disruptiva. Eu acho que a inovação ela é bastante desafiadora, porque primeiro a gente sempre acredita que a inovação tem essa natureza disruptiva. E sabe, Bruna, dentro de uma escola, a inovação, a meu ver, ela é muito mais incremental. Ela é um processo que deve ser conduzido com intencionalidade, que sim, num determinado momento ela rompe coisas que estão aí há 150 anos, né? Eu falo que um dos principais desafios de um gestor, de um diretor, é separar a novidade de inovação. A escola, em geral, é mais novidadeira do que inovadora. E o que eu quero dizer com isso? Surgem recursos, surgem tecnologias, mas, de fato, se ela não agregar a qualidade, uma nova forma de ensinar e de aprender, às vezes é um jeito muito caro de você parecer moderno, parecer novo, parecer inovador. Totalmente, né? Porque não é barato, né? Você ficar investindo em novas tecnologias o tempo todo. E muito rápido, né? Então, ano passado, qual era a maior discussão em tecnologia? Era o metaverso. Né? Cadê o metaverso em educação? Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado para fazer essa avaliação de separar novidade de inovação e não encher a escola do que eu chamo de vitrines de modernidade. Você faz um laboratório bonito, um espaço maker, e, na verdade, assim, como é que a cultura maker está sendo desenvolvida na escola? Como é que a tecnologia está sendo trabalhada? Porque se for para ter o livro didático digital, isso é muito pouco, né? Então, como é que você usa conectividade e colaboração, que é algo que a tecnologia traz com muita competência, dentro da rotina da escola? E acho que um processo de inovação, ele é ancorado em 3 elementos importantes. O primeiro é desenvolvimento de pessoas. Você não faz nada sem as pessoas. E isso é algo contínuo. Segunda coisa, infraestrutura. E infraestrutura não é necessariamente mais recurso, mas às vezes pensar melhor os recursos que a gente tem. Então, muitas coisas que nós fizemos na escola, módulos interdisciplinares, professores de diversas áreas podendo trabalhar juntos sobre temas num horário do dia a dia da escola, se deu numa lógica de horário, não necessariamente com mais aulas. Então, pensar a sua infraestrutura de uma nova maneira faz diferença. E o terceiro ponto que eu acho mais importante, não mais do que os 2 outros, mas ele é fundamental, é manutenção de propósito. Porque esta escola de 150 anos,
deste modelo tradicional, com a sala de aula, carteiras alinhadas e carteiras modernas, não modernas, com tecnologia, sem tecnologia, onde o professor ainda é o grande interlocutor do trabalho, os alunos estão ouvindo, interagindo ainda com menor potência, essa escola é muito forte. Então, qualquer processo que você for desenvolver, e é importante desenvolver com prioridades, porque quando você começa a pensar na escola, são muitas coisas. Então, você tem que escolher um ponto de vista, né? Um elemento para você se desenvolver. Essa manutenção de propósito ela é super importante, porque senão volta fácil para a escola que a gente conhece. E só para completar e não me alongar muito, algo que eu tenho vivido e tenho pensado muito, como é mais natural eu me contentar com o conhecido, ainda que não seja mais tão válido, do que inovar. Porque, na verdade, as pessoas têm receio do novo. Isso é algo muito forte. É melhor eu me contentar com aquela aula tradicional, com aquele conteúdo tradicional que eu sei como ele é, do que eu abrir mão, e é uma preocupação verdadeira das famílias. Mas meu filho vai perder conteúdo? Não, ele não vai perder. Ele vai perder esta forma de trabalhar conteúdos e vai ganhar sabendo trabalhar em projetos, sabendo trabalhar de outras maneiras, com diferentes competências, mas isso é muito difícil de ser feito. Toda a comunidade da escola. Não, isso que você falou é muito importante. Acho que quem está nos ouvindo ou nos vendo agora, né, também vai concordar, porque, assim, resumindo, né, assim, 2 tópicos principais, você praticamente falou que qualquer mudança, assim, digital, de inovação, de tudo, é um processo, né? Não é de um ano para o outro. E Exato. talvez isso que algumas escolas... É nisso que algumas escolas acabam se perdendo. E segundo, que a gente está discutindo novas tecnologias, inteligência artificial, mas ainda muitas coisas do que é o básico, né, digamos assim, ainda não mudou. Então, pelo menos a minha percepção, eu acho que também é muito parecida com a sua, de que a gente ainda tem muitas escolas nesse formato tradicional, né, de cadeiras alinhadas e tudo mais, sendo que você tem outras formas, né, de colocar ali o aluno no centro do aprendizado dele, de provocar mais, e acho que isso ainda é inovação, né? Acho que a gente não chegou lá para falar, não, isso é o novo tradicional, o novo comum, e a inovação agora é daqui para frente, né? Acho que são 2 pontos aí da sua fala que eu achei muito, muito, muito interessante. Se você pensar, a gente está na 3ª década do século XXI. E essa conversa não é nova, né? A gente tem aí desde os relatórios aí de 98 do Jacques Delors sobre essa formação desse indivíduo do século XXI. Mas a rotina da escola, ela naturalmente reconhece essa visão mais tradicional, embora o discurso seja inovador. As práticas, elas são complexas de serem mudadas. E acho que a primeira coisa para a gente assumir isto e viver isto é saber que você não faz por decreto, você não faz por sonhos, você faz por processos consistentes e competentes de transformação, sabendo que é muito forte, né? Eu tive uma oportunidade interessante numa palestra que eu estava dando e a conversa estava muito em torno de que a escola não atendia mais, a universidade não atendia mais, e aquela fala que a gente também acha, né? Aí eu parei, falei, bom, nós vamos sair para o café e eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem de vocês aqui amanhã matricularia um filho numa escola alternativa ou numa universidade sem diploma ou numa formação superior nova? Então, e é compreensível isto. Sim. Então,
Acho que a minha mãe mesmo, na época que eu estava ali na educação básica ou começando a faculdade, ela ia ser a primeira a falar, imagina, nunca. Meu filho vai ser cobaia, esse é o sentimento. E não é um sentimento errado. Mas você tem que... Aí é importante a escola comunicar o seu projeto, os seus caminhos, compartilhar, estar realmente aberta a ter o retorno aos medos, aos anseios, às insatisfações das famílias, embora o que mande no processo são as definições que a escola faz para poder conduzir esse trabalho. Quando a gente fez mudanças importantes no currículo do Rio Branco, um dos elementos fundamentais foram as famílias. É você compartilhar aquilo que está por trás dessa sua decisão, que não é uma decisão em cima de achismo, é em cima de estudos, em cima de pessoas que gostam do que fazem e sabem o que estão fazendo, mas é um processo novo. Então, envolver os alunos, os professores, isso é algo importante. Eu acho que também, pensando um pouco na gestão da inovação, a gente, como gestor, faz algumas coisas bacanas, bem certas, outras erradas, faz parte, né? Mas uma das coisas que eu acho que foram fundamentais para esse processo foi que eu troquei uma assessoria pedagógica por 4 professores brilhantes que estavam na sala de aula para a gente pensar a escola. Isso foi para a gente muito importante. Primeiro porque existe dentro de cada instituição talentos que o gestor precisa identificar. Uhum. E essas pessoas que estão na sala de aula, elas têm muito a contribuir. Então, nós transformamos a assessoria pedagógica em coordenação de projetos. E o professor continuou dando aula e tendo uma carga horária para pensar a escola numa outra dimensão. Isso mudou o processo de transformação da escola, que vem vindo há muito tempo, mas de 2017 para cá, grandes mudanças foram feitas com essa contribuição essencial que vem da sala de aula. E é importante isso porque a gente, dentro de cada contexto, da identidade, da cultura da escola, e é importante o gestor entender que cada escola tem a sua cultura, da qual nós fazemos parte também, então nós não estamos imunes a ela. É importante identificar esses pares que vão ajudar a conduzir e desenhar estes processos de inovação. Pessoas de fora são bem-vindas sempre, porque elas oxigenam a discussão. Uhum. Mas limitar-se a elas pode ser uma perda de potência de dentro de casa que você tem. Você está entrando num assunto que, inclusive, é um dos tópicos que a gente queria falar, e especificamente sobre o Rio Branco, por ser uma escola muito bem consolidada, uma escola tradicional, né? Acho que, e ao mesmo tempo que está sempre buscando se inovar, acho que como que a gente, como que vocês buscaram balancear esses dois pontos, né? Para que eles trabalhem juntos e não para que eles sejam antagônicos, né? A tradição e a inovação. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Existe um termo que veio do professor Novo, a ideia de metamorfose, né? Uma escola, ela tem uma identidade, ela se transforma a partir do que ela é. Então, esse acho que é o primeiro conceito importante. E o Rio Branco é uma instituição de 76, vai fazer 77 anos de idade. Eu sou aluna do Rio Branco. Eu me constituí aluna, pessoa, a partir também da formação do Rio Branco. E estou aqui, né, porque tenho esse legado. Além de aluna, muitos profissionais me antecederam. Então, uma instituição que tem já uma experiência, uma história, ela traz esse legado que precisa ser considerado e traz esses ranços desse legado também, que também precisam ser considerados. Eu falo que
são desafios diferentes. Você inovar a partir de um projeto que parte do zero, né? Então, vamos imaginar que alguém chega aqui, vai fazer um aporte bacana, um aporte financeiro grande, chega para mim e fala assim, Esther, vamos fazer uma escola nova, uma arquitetura inovadora. Eu acho que eu conseguiria pensar isto, chamando pessoas que eu escolheria a dedo, com um projeto que parta do zero. Isso é uma proposta importante, válida, comum, né? Recentemente isso tem acontecido bastante, mas é de uma natureza diferente de você fazer tudo isso numa escola dessa idade, né? Que sempre foi bem sucedida ao longo da sua história, inclusive com a educação tradicional que ela teve, e ela é muito importante. Então, o trabalho de transformação de uma escola a partir do que ela ele é essencial, porque eu sempre brinco que amanhã, às 7h20, tem aula. Amanhã as pessoas já estão trabalhando. E pensar a inovação a partir dessa realidade é fundamental para você tomar decisões adequadas para fazer essa transformação, né? Não adianta você imaginar uma escola diferente daquilo que você é. Você precisa saber o que você é, imaginar o que você quer ser, fundamentar o que você quer ser e construir um processo que não é linear, é um processo bastante complexo. Eu brinco que a mesma coragem que você tem de avançar, de gerar demanda, em alguns momentos você tem que ter de recuar para poder continuar esse caminho, né? Então, é bem inquietante, mas é bonito também, só complementando, sem me alongar, é bonito ver essa transformação também a partir de uma escola como essa que eu vivi nos bancos, né, da escola, e todo dia ela se transformando, alinhando-se a esse mundo, né? E eu falo que a escola não é um lugar de preparar para o futuro. A escola é um lugar de construir o futuro que a gente quer. E isso se dá com muito trabalho, né? E a perpetuação, digamos assim, né, do colégio, de certa forma, vem... a construção da tradição, na verdade, vem da adequação dela do dia a dia, né, que ela vem procurando se adequar, enfim, a essas novas realidades. E acho que o que a gente falou de inteligência artificial, e o que foi a internet, e o que foi todos os outros, as outras tecnologias ou as outras situações que chegaram, a escola lidando bem com isso, ela conseguiu construir a tradição dela, na verdade, né? Sim, sim. E é importante algo que hoje é muito claro dentro do Rio Branco, que é uma escola em movimento, em profundo movimento. E eu brinco com os educadores, os profissionais que estão com a gente, que essa ideia, inclusive reforçada pelo contexto de pandemia, de que a incerteza, né, e a mudança são as únicas certezas que a gente tem, é algo importante para a gente pensar com tranquilidade. É engraçado, né? Pensar com tranquilidade a complexidade que é essa metamorfose, né? Você não pode ser irresponsável, você tem que ter, assim... Eu uso uma metáfora na gestão que tem muito sentido para mim. O gestor de uma escola, ele é como uma girafa, né? Ele tem esse pescoço alto, ele se alimenta da vegetação das árvores, ele enxerga em diferentes ângulos, enxerga longe, mas ele tem as 4 patas no chão. Ele parte daquele contexto em que ele está e a anatomia da girafa lhe permite, inclusive, se alimentar da vegetação do chão. Então, eu acho que a gente tem que estar o tempo todo vivendo essas duas dimensões do trabalho, da proposta da escola, né? Sem perder de vista aquele indivíduo que a gente quer formar, porque tudo isso serve para formar uma pessoa.
E eu digo que a escola é um lugar que você forma o cidadão, né? A família forma o indivíduo e a escola forma o cidadão. E no Rio Branco, na nossa fundação, né, que é a Fundação de Rotarianos de São Paulo, quem é essa pessoa, né? É uma pessoa que sim descubra seu potencial, seus talentos, suas vocações, saiba viver esse mundo complexo, diverso, que seja pleno no sentido de exercer essa cidadania com competência, vírgula, mas que faça diferença na sociedade, para um mundo mais justo, ético, solidário, sustentável, democrático. Então, todas as ações, né, todas as decisões, inclusive no dia a dia, que ele é bem, né, intenso, eu brinco que de tédio você não morre numa escola, né? A gente o tempo todo tem que se remeter a isso. Mas por que eu estou fazendo isso? Para que eu estou fazendo isso? Para quem que eu estou fazendo isso? E aí você vai resgatando o sentido desse trabalho, vai ajustando esses passos, vai definindo caminhos e vai caminhando mesmo, né? Porque eu acho que assim o Rio Branco tem surpreendido. Eu digo a vocês que às vezes a gente surpreende pelos passos que têm sido dados no colégio, realmente inovadores e consistentemente inovadores. E pegando um gancho nessa sua fala, né, acho que um dos passos que eu particularmente mais admiro é a questão da inclusão, como vocês tratam a diversidade. Então eu queria que você falasse também um pouco sobre isso para quem está assistindo a gente, para entender, né? Não sei se você pode trazer um exemplo, alguma ação proativa dentro da escola. Vou até complementar a Bruna, porque eu tive a oportunidade de visitar o Rio Branco, tanto a unidade da Granja, né, como Higienópolis, e nós estávamos falando aqui sobre inovação, né, e daí você trouxe, né, não só a questão da inovação, mas também olhar para o estudante e mesmo para os professores como a diversidade, como a inclusão, enfim. E tem trabalhos excepcionais, né? Não só na questão do Centro de Educação para Surdos, né? Que é uma referência, já saiu várias notícias sobre isso. Também a questão da diversidade. Então, acho que seria legal conduzir isso, você falar um pouco sobre esses temas, porque são temas muito, eu não diria nem modernos, deveriam ser muito mais modernos do que são, mas que o Rio Branco trata com bastante eficiência, assim, no dia a dia, né? Uhum. Eu começo, então, pela origem, né, da nossa fundação, que escolheu a educação como grande ferramenta para impactar a sociedade, né? E aí temos várias instituições, o Diego mencionou muito bem, o Centro de Educação para Surdos Rio Branco, que é uma referência em educação bilíngue, com Libras como primeira língua e português escrito como segunda língua. As crianças, a partir do 6º ano, são incluídas em salas de alunos ouvintes com intérpretes de Libras. A gente tem um centro profissionalizante que trabalha com a lei do menor aprendiz e trabalha com a formação de competências para o trabalho com jovens de alta vulnerabilidade. A gente tem uma faculdade, a gente tem um ensino à distância. E o que é importante para nós todos, a diversidade é uma matriz, a diversidade é um valor. Isso até muda bastante na forma como entende-se performance. Performance para nós é termos a condição de que cada pessoa, cada criança, na sua especificidade, atinja o seu melhor. E não os melhores resultados dos vestibulares apenas, ou os melhores, as Olimpíadas, que são todas importantes. A gente pressupõe que um bom projeto pedagógico tenha sucesso na próxima etapa, mas a gente não abre mão das especificidades das crianças, porque todos nós precisamos aprender a viver num mundo de diversidade, porque o mundo é diverso, né? Então, o respeito como um elemento fundamental
E a vivência das crianças com a diversidade faz toda a diferença, não só dentro das especificidades, né? Mas eu digo que numa formatura da gente, eu me sinto realizada quando a gente faz lá na Sala São Paulo, que é um lugar muito nobre, Lindíssimo. muito bonito. Eu acho que celebra, né, esse ciclo que é tão intenso e árduo para todos, né? E você vê um aluno da terceira série do ensino médio, por exemplo, declamando um Fernando Pessoa e um aluno surdo sinalizando um Fernando Pessoa. Aí você fala, bom, né, acho que hoje eu vou dormir, tá feito, né? Porque a diversidade, ela é benéfica a todos. Então, a ter crianças surdas, por exemplo, com ouvintes, é maravilhoso para ambos os ouvintes e para os surdos, para conhecer a cultura surda, para conhecer essa experiência de aprendizado de uma outra forma e tantas outras questões. A gente tem se aprofundado, e eu acho que ainda há bastante lição de casa, e estamos voltados para isso, para nos aprofundar na diversidade étnico-racial, né, para os preconceitos estruturais que a sociedade tem. A gente tem se aprofundado nisso, tem envolvido família nessa reflexão, né, Vocês fizeram até palestras sobre... Convidaram palestrantes para falar sobre o tema também. Isso. Convidamos a família, convidamos os alunos. E nesse ponto, eu acho que é legal você falar também da comunicação com a família, né? Porque eu acho que hoje em dia também é uma coisa muito complexa essa relação escola-família. Não só pela questão de comunicar inovações, mas no comunicado, acho que do dia a dia, né? No se comunicar, né? Exato. Quando eu converso com os pais, aliás, a gente tem uma vivência muito bacana desde 2012, que se chama Encontros com a Direção. E o que são encontros com a direção? Na verdade, não é um encontro com a direção, é um encontro entre pais. E qual é a proposta? A proposta é discutir educação sem pretensão de estar certo, sem pretensão de esgotar os temas. E, na verdade, ele só tem 2 regras: respeito às ideias, e a gente aqui não trata de questões pessoais. Então, nós já discutimos muitas questões do pacote básico, que eu chamo, né? Drogas, sexualidade, mas cultura da vaidade e consumo. Pacote básico, mas não tão básico assim, né? Ele é mais... ainda é visto como um tabu, né? Em muitas áreas da educação. Que a gente acaba ampliando bastante. Por exemplo, desde 2015 a gente fala de competências socioemocionais, na época chamadas não cognitivas. Então a gente vem trazendo temas, não só, eu brinco, básico, mas não apenas aqueles diretamente impactantes, mas muitos outros, né? E nesse momento, qual é a grande força? É que não é uma conversa com a direção, é uma conversa entre pais. E acho que esse é um desafio também que nós aprendemos e acho que podemos sempre melhorar, que a escola às vezes tende a querer dizer o que o pai tem que fazer, o que a mãe tem que fazer. E, na verdade, é muito mais complexo do que isso, né? Por outro lado, também existe essa perspectiva de que da família querer dizer o que a escola tem que fazer. E são papéis diferentes, né? Quando eu converso com os pais, eu projeto uma tela que tem várias releituras do quadro de Van Gogh, dos Girassóis. E quando eu vi a primeira vez essa imagem, eu fiquei muito impactada, porque eu falei, esse é o olhar que cada família tem da escola. Porque são desejos individuais da escola que não fecham. Porque eu brinco com eles, porque se a escola for fazer o que cada pai espera dela, a gente não tem uma escola, a gente tem um hospício.
Eu falo isso para eles. Ou se a escola for fazer aquilo que sai dos grupos de WhatsApp deles, né? Nem me fala. Esse aqui eu vou fazer uma terapia com vocês. Porque esse é um fenômeno mundial, né? Em que se criou fóruns de reflexão ou de discussão que, na verdade, pouco resolvem. Porque são grupos que não chegam para a escola como devem chegar para resolver. Então, é extremamente complexa essa dinâmica recente causada pelo fenômeno, né, da conectividade das pessoas, em que as famílias usam o grupo de WhatsApp para tudo, inclusive para se agredirem. Então, a escola não é diretamente responsável por isso, mas vive o impacto de tudo isso, seja não conseguindo tratar as questões com quem tem que tratar, porque cada família tem a sua relação com a escola. E a escola nunca vai dizer o que ela está fazendo com os filhos dos outros. Ela vai sempre tratar com os seus respectivos pais responsáveis sobre seu filho e não sobre o filho dos outros. Isso se chama privacidade, isso se chama respeito. E não é difícil se querer que se diga o que está sendo feito com outras pessoas, com outros contextos. Isso não pode acontecer. Então, quando você fala, Bruna, a comunicação ela é fundamental, porque ela tem que partir do princípio, e isso eu converso muito com os pais. Estar no Rio Branco é uma escolha da qual a gente se sente muito honrado. A gente vai percorrer junto uma trajetória de formação, né, das crianças, dos filhos, mas é importante a gente saber que a gente não vai concordar sempre e que existem decisões que não sempre vão agradar, mas a gente está do mesmo lado, porque são decisões tomadas, primeiro, com a responsabilidade de quem tem que decidir, e segundo, com um conjunto de variáveis muito maior do que aquele olhar. Então, eu brinco, né, com os pais que quando um filho traz um olhar sobre uma rotina da escola, não necessariamente é verdade ou mentira. Pode ser verdade, pode ser mentira, mas tem uma coisa que é certeza, ela é parcial. Sim. Cabe a nós, juntos adultos, entendermos esse todo. E eu digo para os pais que toda vez que você pega apenas o olhar do seu filho e levanta como uma bandeira, você pode estar perdendo uma grande oportunidade de educá-lo. Então, meu filho não fez, não foi assim, é a fala do meu filho. Aí eu brinco às vezes, seu filho não fez, mas meu aluno fez. Porque são papéis diferentes da mesma pessoa, que está exercitando crescer num grupo, que é diferente da família. Então, é uma relação intensa, em que dependemos uns dos outros, né? A família não faz nada sozinha, a escola não faz nada sozinho, são papéis diferentes, mas essa comunicação, ela precisa ser encontrada de maneiras novas para que a gente estabeleça um relacionamento construtivo. Não necessariamente não conflituoso, isso é ilusório, mas novas formas de comunicar. Sim. E a clareza da proposta pedagógica da escola é o que deve determinar a relação e as escolhas, né? Tanto de um lado quanto de outro. E isso é um desafio. Com certeza. Para a gente, né, eu e o Diego, que somos, né, do mundo da comunicação, acho que essa parte de saber lidar, né, acho que com as preocupações dos pais e a visão de cada lado, né, da escola, da família,
é algo, assim, essencial, e eu acho que o nosso papel, né, como comunicadores nesses casos, né, é sempre um papel de mediação, porque a gente tem muito essa visão que você tem, assim, as duas partes estão do mesmo lado, né, e eu acho que é sentar e dialogar, né, para chegar ali numa solução que não prejudique, acho que a criança, né, o adolescente que está ali envolvido. E a gente está caminhando já, infelizmente, né, para o fim do nosso Quase uma hora aqui episódio. já, passou Rapidinho, rapidinho, né? Tá vendo? A gente falou, né, Esther, que ia passar rapidinho. Que bacana, que gostoso. E eu queria que você desse só uma última palavrinha sobre, para ajudar, acho que as escolas nesse processo de conexão, acho que com as famílias, né? Pensando assim numa escola que talvez ainda esteja muito prematura nessa questão da comunicação, né? Qual que seria o ponto de partida? Eu acho que a primeira coisa seria revisitar a sua comunidade, né? Aquelas pessoas que fazem parte daquela escola, que estão ali por escolha, no caso da educação privada, que estão ali por escolha, que de alguma forma compartilham com a escola dessa proposta de formação. Então, primeiro é revisitar essas pessoas que fazem parte da escola todos os dias. Depois, revisitar as formas que a escola tem de criar interlocução com as famílias, né? Esse caminho que nós encontramos procurou ser um espaço em que você não venha para a escola só para tratar de problemas, ou dos seus problemas, ou de, né? Que você venha pensar com a escola caminhos novos, que são complexos, né? Educar não é simples. Vou dar um tema: redes sociais. Como formam-se crianças e jovens em redes sociais. Essa é uma conversa profunda, difícil, que envolve todos nós, né? A sociedade como um todo. Celulares na escola, celulares fora da escola. Então, é você criar novas oportunidades ativas das famílias pensarem. Gosto de palestras, elas são importantes porque elas às vezes trazem especialistas, mas mais do que palestras, conversas, trocas, reflexões entre os pais faz toda a diferença. Encontrar caminhos que sejam ágeis, eficientes, simples, não superficiais, porque aí tem um desafio para a escola. E eu peço que todos nós, educadores, prestemos atenção. O pedagogismo é muito chato de ser entendido. E acho que a gente precisa encontrar maneiras simples de explicar coisas complexas. Esse é um desafio. Então, usar uma linguagem consistente, mas uma linguagem acessível. E esse é um exercício que a gente também tem feito junto ao pessoal de comunicação, ao pessoal de marketing. Às vezes é tão claro para o educador, mas não é claro para a família, não é claro para o público. Então, isso é outro caminho. E aprender a usar, né, essas novas formas de comunicação de uma maneira assertiva, eficiente, sabendo que você vai fazer tudo isso e é possível você ouvir que os pais não viram, que não sabem, que não sabiam, que também faz parte. Que faz parte, que os canais são muitos. Múltiplos, e as pessoas também estão sobrecarregadas de informação. Então, não é incomum você achar que comunicou super bem e, de repente, chega uma pergunta para você que você fala, né? Oi. E acho que um outro detalhe, só para concluir, é a própria comunicação interna, o fluxo.
o Rio Branco é uma instituição grande, mas toda instituição tem esse desafio de comunicar, e não é de uma via só, é estabelecer fluxos de interlocução dos diferentes pares, né, sobre o trabalho, para que as coisas também aconteçam. Às vezes a gente acha que está internamente bem comunicado, consolidado, e você também se surpreende. Então, comunicação é uma palavra-chave para que todo um processo de funcionamento e inovação e transformação de uma escola, metamorfose, aconteça. E por isso que a gente precisa de pessoas especialistas nisso para ampliar a nossa experiência de educação. Bom, eu sou suspeita, mas eu assino embaixo. Muito obrigada, Esther. Acho que o papo aqui foi delicioso. Infelizmente, a gente tem que acabar. Mas aí fica o convite para você voltar aqui mais vezes. Acho que para explorar novos tópicos, explorar mais a fundo os tópicos que a gente já tratou aqui. Quero agradecer também o Diego aí por essa mediação. Agradecer você que está aí nos ouvindo ou nos vendo. E também agradecer o pessoal da Carijó, que conosco aqui da Mira Comunicação, tem feito um ótimo trabalho aí em realizar aí todo o Mira Talks. Espero que você esteja aqui conosco nos próximos episódios, ainda tem mais convidados, né? E essa primeira temporada tá ficando linda, acho que a gente tá muito feliz, né, de poder concretizar aí esse projeto. E, por favor, nos siga nas redes sociais para você acompanhar aí todos os temas, todos os cortes e também participar de forma ativa desse debate. Obrigada e até mais!